A nossa super aula, ela traz um tema muito importante, que é as atitudes mentais que toda pessoa que sofre de ansiedade precisa começar a exercitar para que ele possa sair desse estado mental de forma que ele não tenha mais sintomas brutais da mente da ansiedade. Nós temos 4 atitudes mentais que nós precisamos começar a regar, começar a implantar, começar a desenvolver para que nós possamos ir em frente em relação à nossa busca por tranquilidade mental, por tranquilidade física e emocional. Está curioso para saber quais são essas atitudes mentais que você precisamos adquirir para que nós possamos viver uma vida plena e superar a ansiedade e nos livrar do medo, da insônia e do pânico? Vamos lá. Nós podemos observar aqui que existe a mentalidade, ou existe um dos pilares da mentalidade que nós precisamos adquirir é a questão de acreditar. Quando eu quero dizer para você sobre acreditar, é que muitas pessoas elas não acreditam na própria capacidade do ser humano e dela ou dele de evoluir na mentalidade da ansiedade sem você tomar remédios, sem você conseguir se dopar para você progredir na mentalidade e tornar-se uma pessoa mais sã, uma pessoa saudável fisicamente e emocionalmente. Pessoas não acreditam. Pessoas acreditam que é normal estar naquele estado mental. Que se é normal, se eu e fulano também está ansioso, então é uma coisa, um padrão normal da sociedade. A partir do momento em que eles acreditam nisso, eles acabam, ou elas, as pessoas da mentalidade ansiosa, elas não conseguem quebrar esse padrão mental. Porque o acreditar é um passo muito importante. Quando eu estava na mentalidade da ansiedade, eu passei a acreditar nas minhas forças, eu passei a acreditar na minha capacidade, eu passei a acreditar na possibilidade de eu me tornar uma nova pessoa fora dessa mentalidade ansiosa que estava derrubando, estava destruindo a minha vida com o passar do tempo. Então, a partir do momento que eu acreditei, é que eu passei a ir em busca de estudos de autoconhecimento sobre a minha mente, sobre o meu corpo, sobre as minhas emoções. Passei a estudar e a acreditar que os remédios, eles só curavam ou só tratavam os sintomas e que se eu permanecesse naquele padrão, eu iria continuar vivendo uma vida de merda, uma vida de insônia, uma vida de medos, e que a cada vez que eu fizesse isso, eu iria só mesmo afundar cada vez mais. O acreditar é eu e você acreditar que é possível, eu tenho forças suficientes, eu tenho todos os dentro de mim, eu já tenho todos os recursos necessários para a gente progredir sem necessidade de interferência externa, principalmente interferência através dos remédios. Os remédios são. Eu quero que você entenda que eu não sou contra remédios. Eu sou contra remédios a permanecer neles para o resto da vida. Mas eles sim têm a sua importância dentro de um momento específico da sua vida e da sua ansiedade. A partir do momento que você passa daquele obstáculo, passa daqueles sintomas, você passa a controlar. Nós precisamos acreditar que nós não somos doentes na fila de uma farmácia em busca de uma cura, e coisa que nós sabemos que é controlável a ansiedade, essas emoções são controláveis perfeitamente, mas que se existisse uma cura, um remédio curativo, a ansiedade não existia mais. Então é algo do ser humano, existe controle, existe você gerenciar, você saber se conhecer e passar a evoluir dentro da mentalidade da ansiedade.
E o acreditar é dos pilares de que você precisa acreditar em você mesmo para poder vencer a mentalidade da ansiedade. Caso isso não aconteça, fica muito difícil um psicólogo, um terapeuta, um hipnoterapeuta ou um PNLista fazer com que você passe por um processo ou um protocolo terapêutico para que você saia dessa mentalidade. Se você não acreditar em si mesmo, não acreditar no processo, não acreditar no profissional, não acreditar na metodologia, você vai viver, infelizmente, uma mentalidade da ansiedade por muito tempo. Então, o que é que eu falo para você, aqui olhando para você? Acredite. Eu já passei por isso. Busque pessoas que já passaram por isso. Busque pessoas que trouxeram dentro de si, buscaram recursos para se livrar e para controlar a mentalidade da ansiedade. Controlar a insônia, controlar os medos, as fobias, controlar o medo de falar em público, o medo de se relacionar, medos de pânico e qualquer outro sintoma da mentalidade da ansiedade. Então nós temos aí o segundo pilar das pessoas que se afundam cada vez na mentalidade da ansiedade, que é o não acreditar. Quando eles não acreditam, eles acabam ficando no mesmo lugar, permanecendo no mesmo lugar, permanecendo nas mesmas atitudes, nos mesmos pensamentos, pensamentos negativos, sabotadores, nos mesmos comportamentos em que levam ele para a mentalidade da ansiedade. Não acreditar na própria capacidade é não ter esperança. Se você não tem esperança, você acaba por se tornar um ser humano impactado por atitudes de outros e não por sua própria atitude. Pessoas que se mantêm em um casulo sem atitudes, sem comportamentos adequados na mentalidade da ansiedade, para que ele possa viver uma vida diferente. Por que não? E eu quero falar para você, as pessoas que não acreditam nelas mesmas, elas acabam se afundando mais. Acabam saindo de uma ansiedade mínima para uma ansiedade severa, para uma crise de pânico, para uma depressão, e ela vai afundando cada vez mais porque ela simplesmente não acredita nela mesma. Ela perdeu a esperança de viver, a esperança de ter resultados, de produtividade. Ela não enxerga que os outros a valorizam. Ela tem um pensamento de que o mundo está contra ela. Então, esses pensamentos acabam por sabotar e fazer você não acreditar em si cada vez mais. Eu sou uma prova viva de que eu saí da mentalidade da ansiedade através do autoconhecimento. Eu tenho todas as ferramentas propícias para a pessoa sair de um estado A e ir para um estado B, onde ele vai sentir-se mais tranquilidade, saber gerir suas emoções, vai ter capacidade de progredir dentro da mentalidade da ansiedade. E não acreditar faz você permanecer onde está e olhe lá se afundar mais ainda na mentalidade. Então, acredite em si mesmo. Vá em frente. Procure o autoconhecimento. Existe, sim, um modo de vencer a ansiedade, a mentalidade da ansiedade, que não seja simplesmente pelo remédio. Existe. E eu acredito, eu já passei por isso. Algumas pessoas que eu atendo passam por isso e você também precisa acreditar. E a terceira é a indiferença, que vai atrapalhar você demais a não viver esse estado de espírito, de tranquilidade, de paz, de autocontrole. É você dizer assim: ah, se der de eu ir lá onde o hipnoterapeuta ou onde o psicólogo, eu vou. Se não, se der, eu vou. Se não der, deixa tranquilo como está. Eu estou acostumado, eu acredito que isso é para mim mesmo. Ela faz com que a indiferença aos resultados dos outros, as pessoas que venceram, que passaram por isso, ela se torna-se uma pessoa incapaz de acreditar que isso pode acontecer com ela. Então ela é indiferente a tudo e a todos. Ela não procura saber, não procura evoluir dentro dos comportamentos e das emoções em que ela está passando. A partir do momento em que ela não evolui, ela acaba se tornando indiferente. Ah, se der para ela, deu. Se não der, não deu.
E isso vai prejudicar mais ainda a pessoa. Por quê? Porque ela não vai começar a ter iniciativa de autoempoderamento. Quando a pessoa ela pensa com a indiferença, com a mentalidade da indiferença, ela não traz para si a autorresponsabilidade de que seria só dela. Ela precisa acreditar que a mentalidade ela pode ser controlada, gerida e administrada, mas primeiramente você precisa ter a atitude, comportamentos mentais, emocionais e físicos para que você possa trilhar um caminho fora da mentalidade da ansiedade. Se você trata isso com indiferença, se der para mim, deu, se não der, não vai dar, então a pessoa está tirando dela a autorresponsabilidade. Se ela faz isso inconscientemente, lembrando que isso é subconscientemente, viu, pessoal? A pessoa vai fazendo isso com o tempo e ela torna isso um hábito, um padrão ideal para ela. E ela fugindo de responsabilidades, fugindo de autoconhecimento, fugindo de comportamentos adequados. Então ela acaba se auto-sabotando na própria mentalidade da ansiedade. Faz sentido para você ou não? Escreve para mim aí no chat o que você tem feito para controlar a mentalidade da ansiedade. E por último, nós podemos observar as pessoas que ficam esperando o resultado sentado. São aquelas pessoas que preferem somente beber o remédio mesmo e preferem não produzir, não ter um hábito de produção, não ter uma rotina semanal. Elas esperam o resultado, se Deus quiser que ela melhore, ela vai melhorar, se não, ela vai continuar na mentalidade da ansiedade. Pessoas que pensam e não agem. Pessoas que imaginam, mas não agem. Ela espera o resultado vir por terceiros. É aquela pessoa que vai no consultório e ela diz, não sei se isso dá para mim. Ela não acredita. Ela espera que o hipnoterapeuta, ou então o psicólogo, ele resolva o problema dele. Mas não. Ela vai traçar ações, vai traçar, quebrar padrões de crença, quebrar memórias que está atrapalhando essa pessoa na fase adulta. Vai ajudar ela a passar por uma terapia ou por um procedimento terapêutico onde ela possa sair da mentalidade da ansiedade. Mas a partir do momento em que ela diz ou espera o resultado só para ela não acredita que ela pode gerar o resultado e que o resultado vem dos outros, ela acaba por não conseguir resolver o seu problema. Se você está gostando desse conteúdo, coloca aí no chat, compartilhe esse conteúdo com quem você ama, porque esse conteúdo vai livrar muitas pessoas da mentalidade da ansiedade. O que eu falo aqui tem por base a neurociência e a hipnoterapia. A hipnoterapia baseada em neurociências. Se você é uma pessoa que curte esse assunto, que quer ver esse assunto, que quer aprender, dá um like aí, dá um gostei e coloque seus comentários. Valeu, gente. Um abraço. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estarei resolvendo e respondendo para vocês. Valeu, um abraço.